Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar do tema da religião e da Igreja Católica aqui no Brasil, trazendo um artigo que eu destaquei alguns pontos, vou deixar o link aqui do artigo. E um artigo é do Túlio Augusto de Paiva Pereira, A Igreja Católica e a Escravidão Negra no Brasil, a partir do século XVI. Então, vou destacar alguns pontos aqui. Ele diz assim: a primeira grande pergunta a ser respondida se refere ao não envolvimento da Igreja Católica na defesa dos negros africanos, numa posição antagônica ao seu envolvimento na defesa da não escravização do indígena, que sempre foi muito dinâmica e fervorosa. Realmente, na escravização dos indígenas, você tem os jesuítas ali fazendo missões jesuítas, catequizando índios. Então, não é só uma questão de bula. Essas decisões das bulas que vetam a possibilidade de escravizar índios, elas estão sendo implementadas na prática aqui no Brasil, tá? Por uma parte da igreja, os jesuítas, né? Outros não vão ser, não tá tão envolvidos nesse projeto aí. Mas com os negros não. Com os negros a gente não vê essa oposição. Um segundo ponto a ser analisado nesse trabalho se refere à utilização da igreja e de seus preceitos para a justificação do sistema, tanto perante os portugueses brancos colonizadores, como perante os próprios negros, para a aceitação de sua condição desumana de exploração, facilitando assim a manutenção e fortalecimento nesta condição. Aqui a gente já viu aqui nos vídeos, né, um sermão do padre Antônio Vieira, numa igreja lá em Minas Gerais, dirigida para negros. Uma igreja onde negros estão assistindo aquele sermão. Onde ele fala da necessidade de, não, vocês devem se sujeitar aos seus patrões, porque a cruz de Cristo, pense em Cristo quando estiver sofrendo, porque a glória de vocês está nos céus e tal. Então está justificando aquela condição desumana de tratamento. Então, a igreja foi contrária ao sistema? Não, aqui ela está justificando, ela está servindo como arcabouço teórico para justificar aquele sistema de exploração. Então, aqui o autor concorda com isso. Realmente, ela não se refere à utilização de seus preceitos para a justificação do sistema. Na dinâmica dos fatos, da evolução dos fatos, deve ser analisado como essa problemática evoluiu dentro da história do Brasil, fazendo com que a igreja não só aceitasse, como reforçasse o sistema, como também se tornasse usuária do trabalho escravo africano. Ela tinha escravos nos engenhos, utilizando diretamente de métodos desumanos para a exploração da força de trabalho negro, afastando-se assim da sua verdadeira missão. Porém, merece destaque a ação de muitos religiosos que agiram contra a sua consciência e avaliação pessoal, independente das amargas e das orientações da instituição do governo, a partir de sua situação e atuando em prol dos negros escravos de origem africana. Tem casos, mas a posição da igreja, de modo geral, foi de justificar aquilo tudo. Em 1537, nós temos as bulas papais Veritas Ipsa e Sublimes Deus, que condenavam de forma explícita a escravidão humana em todas as suas formas, assim dizendo: os mesmos índios e todas as demais gentes que vierem à notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não serão privados, nem devem ser, de sua liberdade. Então essa bula é de 1537. Ele fala explicitamente dos indígenas, tá? Dos negros está implícito aqui. Mas o fato é que a escravidão negra existiu e a igreja não fez nada. Então, essa bula aqui, ela não foi interpretada como sendo a igreja proibindo a escravidão negra. Não só não proibiu, como batizava os negros, fazia sermões, como o da Antônio Vieira, dizendo que essa vinda para cá era uma bênção, porque estava tirando eles do poder diabólico das religiões que eles estavam trazendo para o cristianismo. É essa a perspectiva. Então, essa bula de 1537, quando fala para todas as gentes, né, na época não foi incluído os negros aqui, na prática, né? Outro ponto importante levantado por Hornaert, a gente já viu em outros vídeos aí do Hornaert, né,
concordando com Lima, como foi citado acima, é que alguns autores, principalmente dentro da igreja, quando contam a história em suas obras, citam a antropologia em sua defesa, afirmando que todo discurso é relativo ao lugar e deve ser situado, atribuem os erros do passado à mentalidade da época. Daí o teor triunfalista progressista de quase todas as publicações acerca da história da igreja do Brasil. É, exatamente. Quer dizer, é a pessoa que vai falar assim, olha, quando a igreja fica nessa posição, na prática, ambígua, onde ela muitas vezes até legitima a escravidão, aí o religioso vai falar assim, não, mas é porque isso aí é a mentalidade da época, você tem que ver, analisar na mentalidade da época, etc, etc. Agora, quando você joga para agora, né, que a pessoa está trazendo uma determinada passagem lá do Antigo Testamento, ou mesmo da época de Jesus, e traz para a época de hoje, e você diz que aquilo não se aplica mais porque é época outra, aí a pessoa vai falar assim, não, não, porque a palavra de Deus é imutável. Tá entendendo? Você aplica, relativiza para o que você quer. Para o que você quer, você relativiza. Para outras coisas, você não relativiza. Você não considera o contexto da época. Parece casuístico, né? Os indígenas contavam com leis protetoras contra a escravidão, ainda que fossem pouco aplicadas e contivessem muitas ressalvas. Sim, porque esse é um ponto, assim, existe um conceito errado, já falei isso nos vídeos anteriores, que, quando veio a escravidão do negro, a escravidão do indígena acabou. Não, não é verdade, continuou tendo e continuou tendo conflito lá com os jesuítas, lá com os indígenas, até que levou à expulsão dos jesuítas. Tá? Então, a escravidão indígena, mesmo tendo lá as bulas papais que diziam que não podia escravizar, continuou sendo escravizado. Tá? Os indígenas contavam, ainda que não fosse pouco aplicados. O negro escravizado não tinha direitos, mesmo porque era considerado juridicamente uma coisa. Vale lembrar que essas leis foram elaboradas pela metrópole, muitas vezes sob pressão dos jesuítas, que tinham grande influência na corte, e segundo o próprio Fausto, que a gente já viu também aqui um vídeo sobre ele, tinha uma política definida com relação a questões vitais de colonização como a indígena. Ou seja, a ação da igreja, muitas vezes, ela vai estar pautada pelos interesses da coroa portuguesa. E aí entra o padroado, não tem como ignorar isso. A escravidão assumiu outro significado quando passou a ser integrada nas relações comerciais de longo prazo, ou seja, o tráfico de escravos para a colonização do continente americano. Sim, é outra coisa, aquele argumento, mas ele era escravizado lá, escravizado aqui no Brasil dentro da mesma. Não, mas olha só, quando você criou o tráfico atlântico, você aumentou muito a demanda por escravos. Então passou-se a fazer guerras para conquistar escravo. Escravo deixou de ser uma consequência das guerras na Europa, da África, passou a ser o objetivo das guerras, conseguir mais escravos. Por quê? Porque você tem um tráfico lucrativo. Então, o tráfico lucrativo aqui do Atlântico, ele levou um plus ali na escravização. O número de escravos que era X passou a ser NX, multiplicou na África. Os negros poderiam ser escravizados, desde que capturados num ambiente de combate envolvendo interesses de promoção da fé e da continente africano, segundo Aze, né? Mas na Colômbia não tinha como saber como teria ocorrido seu aprisionamento. Sim, exatamente. Existe um ofício lá, tá no Rodney Stark, a gente citou aqui no livro do Rodney Stark, tem um vídeo sobre isso, em que ele fala, tem uma carta lá de ofício enviada a Roma, e dizendo que você não pode escravizar os negros desde que não seja por meio de guerras. Ora, mas se eu estou fazendo guerra para conquistar escravo, então essa guerra, quer dizer, todos os escravos estão vindo por meio de guerra. Então essa escravização dos negros, pela carta de ofício lá, ela é justa. Então fica difícil saber em que condições aquele negro foi capturado. Ele é realmente um prisioneiro de guerra ou ele é de uma guerra que foi feita para capturar escravos? Quem é que vai saber isso? Qual é o limite disso? Já não tem mais como saber a diferença de uma coisa com a outra. Fausto afirma que as duas instituições básicas que, por sua natureza, estavam destinadas à organização
da colonização do Brasil foram Estado e Igreja católica. Uma estava ligada à outra, sendo o catolicismo reconhecido como religião de Estado. Mas a Igreja estava subordinada ao Estado pelo mecanismo chamado de padroado real, que consistia em uma ampla concessão da Igreja de Roma ao Estado português em troca da garantia de que a coroa promoveria e asseguraria os direitos e a organização da Igreja em todas as terras descobertas. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Hornaert relata também o jesuíta Antônio Vieira, afirmava que os escravos estavam sendo em constante estado de rebelião, tentando sempre fugir dos engenhos, mas aqueles que conseguissem este intento cairiam em pecado mortal de desobediência e estavam, pois, excomungados. Olha, os escravos que fugiam, que iam para os Colombos, para o padre Antônio Vieira, estavam todos excomungados. Quer dizer, essa igreja não está justificando o sistema escravista? Totalmente. Como é que não se consegue enxergar isso? Precisa adulterar muito a história do Brasil para ver de outra forma, né? Alguns bons religiosos, como o padre Jorge Benz, por exemplo, chegavam até a defender um tratamento mais humano para os cativos. Porém, estes mesmos religiosos não questionavam o sistema escravista em si, tido como algo estrutural, como já descrito anteriormente. Sim, nas fazendas de jesuítas, engenhos de jesuítas, tinham escravos, e ali o número de homens e mulheres era meio a meio, porque havia muitos casamentos ali e muita taxa de reprodução era alta, muito mais alta do que os outros engenhos. Isso sugere um tratamento mais humano, como o padre Jorge Bense está falando. Então a gente tem depoimento da época, padre Jorge Bense, falando do tratamento mais humano dos engenhos de religiosos, e a gente tem um dado estatístico, a igualdade entre homens e mulheres, escravos homens e mulheres nesses engenhos, que meio que confirma essa tese. Mas não se questiona a escravidão. Ele continua sendo escravo. Hornaert afirma que numerosos casos de expulsão de membros da igreja que ousaram levantar a voz sistemática de exploração dos pobres indígenas e africanos. Esse é um dado com ele. Ele cita casos de clérigos que contestaram essa situação, tá? E eles foram mandados para a metrópole. Olha, sai daí porque tu tá enchendo o saco, tá? Não é para ficar questionando isso. Então, os preceitos e os dogmas da igreja foram utilizados para justificar o sistema escravista e para oprimir os mais fracos, ou seja, os nativos indígenas e os negros escravos africanos. Muitos religiosos que para cá vieram até tinham intenções nobres, mas atuaram, de um modo geral, ao lado dos interesses dos colonizadores, pois dependiam financeiramente dos cofres da coroa e eram reprimidos pela mesma quando discordavam de suas ordens. Aqui vem um porém. Os jesuítas até tinham uma certa autonomia, tá? Por isso eles eram muito combativos com a relação da escravidão dos indígenas, tá? De fato, eles defendiam os indígenas. Agora, para a escravidão dos negros, não. Assim, continuavam tendo os negros nos engenhos dos jesuítas. Até para quem teria uma independência relativa, as ordens religiosas tinham que reproduzir o sistema em suas propriedades, utilizando-se da força de mão de obra escrava para a geração de recursos, visando sua manutenção. E assim também o fizeram sem qualquer escrúpulos. Então esse é um artigo que meio que vem corroborando os principais temas que eu tenho colocado aqui nos vídeos sobre esse tema. Muito obrigado, então.